falar um pouco sobre a diferença entre a abdominoplastia e a mini abdominoplastia, que é uma dúvida bastante frequente que as pacientes me trazem aqui no consultório e que eu vejo que elas têm um pouco de confusão sobre esse assunto. A abdominoplastia, como eu havia dito no vídeo anterior, ela é indicada para aquelas pacientes que apresentam um excesso de pele, um excesso de gordura e um afastamento da musculatura do abdômen. A diferença então entre a abdominoplastia clássica e a mini abdominoplastia é que para a realização da abdominoplastia clássica nós retiramos uma quantidade maior de pele das pacientes, ou seja, as pacientes que têm uma quantidade maior de pele decorrente de uma gravidez anterior ou de um processo de obesidade anterior e que apresentam uma quantidade de pele principalmente na região abaixo do umbigo maior do que aquelas pacientes que apresentam um corpo um pouco mais magro e que desenvolveram pouca quantidade de pele decorrente de uma gravidez, de um processo de obesidade anterior. Dessa maneira, a quantidade de pele que nós vamos retirar das pacientes na abdominoplastia clássica é muito maior do que na mini abdominoplastia. A queixa bastante comum dessas pacientes na abdominoplastia clássica é a formação de um abaulamento ou a formação de bastante áreas de dobras na região abaixo do umbigo, que muitas vezes elas falam que tem uma espécie de uma boia ou de uma pochete, que as incomodam muito, principalmente quando elas colocam roupas mais justas, né? Que é uma queixa bastante comum dessas pacientes em relação aos seus abdômenes. No entanto, tanto na abdominoplastia clássica quanto na mini abdominoplastia, nós também realizamos a reparação da musculatura do abdômen e podemos também associar procedimentos como a lipoaspiração para garantir que o contorno como um todo fique o mais harmônico possível. Já na mini abdominoplastia, ela é mais indicada para aquelas pacientes que, apesar de terem tido uma gravidez anterior ou de terem tido um processo de obesidade anterior, desenvolveram pouca quantidade de pele no seu abdômen, principalmente na região inferior do abdômen. E para a gente realizar a melhora desse abdômen, para a gente realizar esse procedimento, a quantidade de pele que necessita ser retirada é muito menor do que naquelas pacientes da abdominoplastia clássica. Dessa maneira, a cicatriz fica menor, a quantidade de pele para ser retirada é menor e muitas das vezes não há necessidade da realização de um novo umbigo. Na maioria das vezes ocorre um reposicionamento desse umbigo e é tudo feito internamente. Normalmente não costuma na mini abdominoplastia aparecer alguma cicatriz externa na região do umbigo, tá? Essas são algumas das principais diferenças entre esses dois procedimentos. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dúvida em relação a esses procedimentos ou em relação a algum outro procedimento que você queira que eu fale aqui, agende sua consulta, procure em nossas redes sociais ou mande alguma mensagem no direct que vamos lhe responder assim que possível.